distintos, mas é necessária a união do espírito e da matéria para dar inteligência a esta. Que é diferente do que está no Kardecpédia, que é para que esta possa expressar inteligência. Percebam por que a tradução do Kardecpédia é melhor? Porque quando eu digo que eu vou dar inteligência para a matéria, parece que a matéria fica com a inteligência e se torna algo inteligente, né? Agora, quando eu digo expressar a inteligência, fica mais clara a ideia. Porque se eu digo que eu vou dar para a matéria inteligência, parece que é algo que ela fica, né? É como se eu digo assim, eu vou dar para ti um presente. Tu fica com esse presente para ti, né, Ló? Então, se eu digo que eu vou dar inteligência para a matéria, é como se eu desse realmente para ela e ela passasse a ter inteligência. Mas a matéria não tem inteligência. Por isso que a tradução que o Cosme fez aqui é muito melhor. É para expressar inteligência, que aí fica melhor a ideia. Quando eu digo que eu expresso, eu não estou dizendo que a matéria passou a causar inteligência. Então, mas foi muito boa a contribuição dos dois Lucianos, né? E Verdade. demonstrar essa tradução. Vamos ver que horas são ainda. Tem 8 minutos. Dá para comentar a 25A? Eu vou ler e já comento, né? Ele diz, essa união, né, da matéria de espírito, né, essa união é igualmente necessária para a manifestação do espírito? Entendemos aqui por espírito o princípio da inteligência, abstração feita das individualidades que por esse nome se designam. Vamos ver a resposta. Aí os espíritos dizem, é necessária a vós outros, porque não tendes organismo apto a perceber o espírito sem a matéria. Vossos sentidos não são feitos para isso. Então aqui eles colocam exatamente uma ideia básica da maneira como o espírito vai se manifestar na matéria. Se a gente está na matéria, para a gente ter uma noção dessa inteligência, desse espírito, para saber que tem um espírito ali, para ele se manifestar, eu preciso que ele haja na nossa matéria, né? Então, eu já comentei isso outra vez, né? Há muitas coisas que os nossos sentidos não captam. Muitas coisas, não só na ciência espírita. O que a ciência faz para poder suprir a limitação dos sentidos? Eu tenho que desenvolver algum instrumento que me dê acesso ao que eu estou estudando, né? A ciência faz isso com o espiritismo também, só que no caso do espiritismo, o aparelho que o espiritismo usa é o médium, né? Então, o espírito ele vai precisar atuar na nossa matéria para poder atestar a sua presença. Por isso, os fenômenos espíritas. Só com o perispírito ele não consegue, o espírito, atuar na nossa matéria. Só com o perispírito não. Ele precisa de um elemento material nosso, que é o médium quem fornece. Então, o espírito só com a matéria fluídica não consegue. A matéria fluídica que eu digo do seu perispírito. Ele precisa de um elemento orgânico que é o médium quem dá. Senão ele não consegue atuar na matéria. Não há para o espiritismo uma manifestação do espírito na nossa matéria que não precise de um médium. Sempre precisa de um médium, né? Agora, claro, quando eu saio do corpo, eu já tenho acesso ao espírito de outra maneira, que não com a nossa matéria. Mas claro que ele vai precisar daí do perispírito. Aí é outro tipo de matéria. Mas para nós, para ele se manifestar na nossa matéria, só há duas maneiras de eu atuar na matéria. Na nossa. Ou eu encarno, por exemplo, a gente está aqui, eu estou atuando no meu corpo, né? Eu estou encarnado. Ou através da mediunidade. São as duas maneiras de interagir com a matéria. A gente vai, no grupo de quarto, a gente vai entrar nesse estudo, né? Da questão dos fenômenos, como é que se dá o fenômeno espírita. E a gente vai ver que é mais complexo do que parece, né? Porque se a mediunidade fosse algo menos complexo, eu teria interferência na matéria a todo momento, né? E eu não tenho. Os espíritos não atuam a todo momento na matéria. Quando os espíritos vão falar lá no livro dos espíritos sobre a influência dos espíritos, vos influenciam muito mais do que pensais. Isso é no campo do pensamento.
Mas quando a gente está falando de influência na matéria, aí eu preciso do médium, né? E aí já é mais difícil. Então, os espíritos, para atuar na nossa matéria, seja nos objetos, seja no próprio corpo da gente, é bem mais raro, bem mais difícil, né? Claro que para atuar nos nossos pensamentos, aí sim, aí a todo momento, né? Aí qualquer pessoa tem a influência no campo dos pensamentos, mas no campo material, eu preciso justamente da mediunidade própria para isso, né? Bom, deixa eu já ir me despedindo, a gente tem 3 minutos aí para fazer Mas espera aí, não se Pode despede falar, ainda pode não. falar. Pode falar. Disso que você comentou sobre a questão da mediunidade, certa feita, caminhando aqui no centro da cidade de Uberaba, uma moça me parou, eu usava uma camiseta de um centro que eu frequentava nessa época, e ela me disse que ela estava muito assustada, porque o apartamentinho em que ela morava, inclusive ela até é de Franca, ela está estudando aqui na Universidade de Uberaba, e o apartamento que ela morava, vira e mexe, cortinas eram arrancadas, luzes acendiam e apagavam, torneiras eram abertas, e ela ficou desesperada e teve que mudar, que ela achava que o apartamento era assombrado. Eu falei, então, você se mudou? Mudei. Falei, e aí? Ué, o outro também continua. O outro também faz os mesmos fenômenos. Eu falei, você já parou para pensar que a causa é você? Aí, pessoal, é isso que o Michel está explicando. Precisa do médium, então, no caso, se for ela a causa imediata, o médium para esse tipo de fenômeno, que é o fenômeno de efeito físico. Né? Que você não vai encontrar médium disponível aí torto direito. Eles são raros, né? Então, não é uma coisa que vai se dando assim tão facilmente. Né? E aí tem a questão da utilidade, né, Michel? Também, que aí é um assunto moral que também cabe a gente discutir em outro momento. Mas eu passo para você, que eu queria que você talvez falasse alguma coisa do tipo aí, sobre isso, aliás. Primeiro que é uma pena que a gente terminou, a gente parou com isso, né? Era para o movimento espírita cuidar disso e a gente não trata, né? Porque os fenômenos continuam acontecendo. Caberia aos espíritas reunir esses fenômenos para estudo, né? A gente tinha que coletar isso nas nossas cidades, ou ter um local no estado ou no país que reunisse esses relatos para que a gente pudesse estudar, averiguar, como Kardec fazia, né? Mas a gente parou, porque se proibiu mediunidade fora da casa espírita, né? Aí o que acontece? Se proibiu, mas a mediunidade continua existindo. Como a mediunidade continua existindo, as pessoas vão. Se elas procuram a casa espírita vai fazer a pessoa parar com isso. Que vai dizer que tem perigo. Daí a pessoa para. Porque o elemento da vontade consegue ter um nível de controle sobre isso. Ou então a pessoa vai buscar outras teorias místicas, religiosas, que vão, não de uma maneira científica, dar uma condução para isso. Entende? Mas isso continua existindo. E é mais raro o médium de efeito físico, mas existe aos montes. É raro, mas existem muitos. Só que, no geral, as pessoas têm medo, as pessoas elas começam a trabalhar a sua vontade de uma maneira muito forte para bloquear isso, e consegue, né? E aí. Agora, claro, mesmo dentro do caso da pessoa que tem a mediunidade de efeito físico, nota que são coisas que os espíritos fazem para chamar atenção, né? Quem tem mesmo a mediunidade, já é raro, mas mesmo quem tem, o que eles fazem? Exatamente essas coisas que ela estava narrando, né? Porque eles querem chamar atenção, eles querem se comunicar. Agora, fazer coisas mais complexas do que isso, eles não conseguem. Porque o próprio fluido que o médium de efeito físico libera, ele tem uma limitação, né? Quanto mais demandar quanto mais o fenômeno físico demanda aí um gasto de fluido, por isso que é um limite, né? Então os espíritos não conseguiriam fazer muita coisa. Então eles fazem o quê? Movimentam objetos, essas coisas pequenas que só que eles querem chamar atenção, só que o ser humano faz o quê? Se apavora, tem medo. O próprio movimento espírita diz que tem que parar, que é perigoso. Mas a gente devia estudar, né? Ver o que o espírito quer. Eu brinco aqui, só que como eu não sou médium de efeito físico e não tenho
até agora não teve ninguém com essa mediunidade